Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou passar para vocês 4 dicas muito importantes para vocês buscarem oportunidades em over, tanto no HT quanto over limit, enfim, no mercado de over goals durante o jogo, no live. Então se você tem interesse em saber sobre isso, fica aqui comigo nesse vídeo. Antes da gente começar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like, ativa o sininho também para sempre que eu mandar os vídeos você receber a notificação em primeira mão e dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que tem muita coisa interessante aqui. Tem um link para o meu grupo gratuito no Telegram, tem um link para o meu grupo VIP, são 2 grupos VIPs, tem um link aqui para o Instagram também da gente, que a gente interage bastante lá no Instagram. Então assim, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem muita coisa interessante. Bom, a primeira dica que eu vou passar aqui é uma dica geral, é uma dica que você deve fazer isso sempre que você for operar ao vivo. Você deve fazer uma análise pré-live dos jogos que você quer trabalhar. Você faz sua análise pré-live, anota tudo que você previu para aquela partida, tudo que você analisou para aquela partida. Um exemplo, tem uma partida time A versus time B. Para isso, você nas suas análises, você viu que tem potencial de gol no primeiro tempo, só que aí você vai olhar, gol no primeiro tempo, a odd está geralmente 1,20, 1,25, enfim, não dá para fazer uma operação com essa odd. Então assim, você anota, tem potencial de gol no primeiro tempo, tem potencial de over 1,5, tem potencial de vitória de um time, enfim, você faz sua análise bonitinha, anota tudo. E pronto, você já tem aqui uma análise estatística, uma análise pré-live de situações para acompanhar ao vivo. Isso é muito importante, eu sempre faço isso em todos os jogos que eu vou trabalhar, né? Se eu encontrar valor em algum jogo, fazendo análise pré-live, eu já faço minha entrada antes do jogo. Mas se eu identificar que eu tenho outras situações que eu posso buscar no ao vivo, deixo tudo anotado e vou para o jogo no ao vivo já com anotações e pensamentos prévios, né, de análises prévias, para ver se aquilo se confirma em campo. Se confirmando em campo, ok, eu faço minha entrada, já que eu já tenho uma confirmação em campo de um jogo bom para um over HT, por exemplo, e estatisticamente, historicamente, nos últimos jogos, enfim, me oferece também boas oportunidades para o mercado de overs no primeiro tempo, por exemplo. A segunda dica aqui é para jogos over, né, para a gente identificar oportunidades over durante a partida. A situação que eu vou passar é a seguinte: jogos com falso favorito. O que é um falso favorito? Falso favorito são aqueles times que para mim giram em torno de 1,80 a 2,10. Isso para mim são falsos favoritos, né? São times que tendem a ter o controle do jogo, tendem a criar mais oportunidades, né, porque ele é um favorito, só que não é aquele favorito amassante, aquele favorito com odds de 1,40, 1,50, 1,30 que vai amassar seu adversário. E o que é que acontece com jogos com falso favorito? Você deve analisar nesses jogos as oportunidades que o falso favorito ele está criando. Se o falso favorito ele está criando, ele consegue fazer algumas infiltrações, ele consegue ter o controle do jogo no ataque, né? Consegue fazer momentos de pressão, consegue levantar a bola na área, levar perigo, consegue, como eu disse, infiltrar na área, você já tem o primeiro ponto ok. Agora a segunda coisa que você vai olhar em jogos com falso favorito, para você buscar um over HT ou um over limite, caso o jogo esteja empatado, enfim. A segunda coisa que você vai ter que olhar é a zebra. Como é que a zebra está jogando? A zebra ela só está travada lá atrás, estacionada, ou a zebra ela está investindo nos contra-ataques? Se a zebra estiver estacionada lá atrás, muito provavelmente eu não buscaria o over HT nesse jogo e também talvez não o over limite. Por quê? Porque a gente tem um time falso favorito em campo, um time que está circulando, está fazendo momentos de pressão, consegue fazer algumas infiltrações, mas não é aquela coisa tão eficaz assim. E do outro lado a gente tem um time que está jogando exclusivamente para se defender. Nesse caso eu não me sinto à vontade para fazer a entrada, mas se eu tenho o falso favorito fazendo esse tipo de jogo que eu estou falando, e eu tenho uma zebra que está puxando contra-ataques perigosos, né? Você tem que ver muito bem isso, porque às vezes a zebra puxa o contra-ataque, mas chega lá na frente ela não sabe o que fazer. Mas se a zebra está puxando contra-ataques perigosos, contra-ataques que muitas vezes o contra-ataque da zebra, poucas vezes que a zebra consegue puxar o contra-ataque, ela leva mais perigo do que os ataques que o falso favorito está fazendo, aí me chama bastante atenção para buscar um over HT principalmente, né? Eu já tive muitos greens assim no HT, em que eu tinha um falso favorito dominando o jogo, mas os contra-ataques da zebra me ofereciam boas oportunidades, excelentes oportunidades.
Os contra-ataques que a zebra fazia eram mais perigosos do que o domínio do jogo do falso favorito. E já peguei muitos greens assim, de contra-ataques da zebra. Então assim, é um ponto muito importante para você tentar identificar se o contra-ataque da zebra ele leva perigo ou não. A terceira dica é aquele jogo sem meio de campo. Isso é excelente. Jogo sem meio de campo é um prato cheio aqui para a gente buscar oportunidades em over durante o jogo. Até over à frente, enfim, jogos sem meio de campo são excelentes. Agora, o que é um jogo sem meio de campo, caso você não saiba? Jogo sem meio de campo é aquele jogo que não para, o jogo não para. É um ataque perigoso de um time, o outro devolve na mesma hora, o jogo não fica ali circulando no meio de campo, não tem aquele toque de meio de campo, aquela coisa assim para esfriar o jogo, não, é aquele jogo quente, aquele jogo lá e cá, aquele jogo que não para. Isso é um jogo sem meio de campo. É um jogo em que os dois times entraram em campo para atacar, fim. Eles não querem saber de controlar o jogo, eles não querem saber de segurar a bola na defesa, eles não querem saber de fazer cera, eles querem jogar. Isso é um prato cheio. Por quê? Porque a gente tem dois times com grande chance de fazer gol, né? Por quê? Porque o time pega a bola, ele ataca, o outro time recupera a bola na defesa, vai para cima também e cria seu ataque, ou seja, os dois times estão se agredindo o tempo inteiro. Isso é excelente para a gente buscar oportunidades em over. E agora nessa terceira dica tem um ponto aqui que vai ligar você lá à primeira dica, na análise pré-live. Por quê? Porque tem muitos times, quando você faz uma análise, quando você conhece os times, você sabe que muitas vezes o time ele começa muito forte e depois ele cai de produção. Se isso acontece, no início do jogo você vai ter um jogo sem meio de campo. O time vai começar com muita pressão, outro time vai devolver, caso isso seja característica dos times, lembrando. Mas você já tem que... Acontece com frequência, acontece em muitos jogos que o time ele diminui o ritmo, ele começa muito forte e diminui. Ou seja, você não vai ter aquele jogo sem meio de campo durante os 45 minutos, os 90 minutos. Então você tem que prestar muita atenção nisso e por isso a análise pré-live é muito importante. Você precisa conhecer, você precisa identificar as qualidades, as características das equipes que você vai trabalhar. Senão, não vai para frente. E a quarta e última dica que eu vou passar aqui nesse vídeo é: fuja de jogos em que o time só finaliza de fora da área. Às vezes você tem um jogo em que o time ele tem muito volume, tá fazendo uma pressão absurda em cima do adversário, só que é aquela falsa pressão, você tem uma falsa ilusão de que o time ele realmente está pressionando. Por quê? É aquele time que ele tá jogando na frente da área, né, circulando a área do adversário o tempo inteiro, os lados da área e a frente da área. O time está ali circulando, tentando criar jogadas, mas a defesa do seu adversário está muito bem prostrada e o time não consegue infiltrar. Você vê no futebol hoje em dia, os jogadores eles só faltam querer entrar dentro do gol tocando a bola. Eles não finalizam muito de fora da área. Então assim, os times eles querem fazer esse tipo de jogada. Eles querem entrar dentro da área para finalizar. Eles querem o gol na frente deles para eles finalizarem. Então quando você tem um time que está tentando fazer isso, está com muito volume, às vezes o time está pressionando demais, está amassando o adversário, só que chutes de fora da área. O time chuta o tempo todo de fora da área. Você vê muitos chutes para fora. Às vezes você pega um jogo em que o time tem um imenso volume em cima do adversário, mas tem, um exemplo, 2 finalizações no gol e 10, 12, 15 para fora. Por quê? Porque o time não está conseguindo infiltrar dentro da área. O time está dando muitos chutes de fora da área. E quantos gols você vê o time hoje em dia os jogadores fazendo de fora da área? É muito difícil, tanto que quando você vê um gol de fora da área, você diz que é golaço. Porque os jogadores não estão mais com o hábito de fazer isso. Então, jogos em que o time só finaliza de fora da área significa que a defesa está muito bem e que eles não estão conseguindo passar e estão arriscando de qualquer jeito. E outra coisa também de chute de fora da área é que hoje em dia os times eles demoram muito de entender que eles não estão conseguindo infiltrar, que os cruzamentos não estão dando certo. Eles demoram muito de entender isso para começar a chutar de fora da área. Então às vezes eles começam a arriscar, buscar gols lá pro final do jogo, eles começam a chutar de fora da área, vai, para tentar buscar o gol de qualquer jeito. Então por isso que jogos que o time não consegue infiltrar dentro da área já é para você prestar atenção, e quando o time está só chutando de fora da área também, você presta muita atenção, porque isso pode ser uma grande cilada que você vai entrar. Gostou desse vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima.